Buenas, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caleu Nunes, dando início neste momento ao nosso estudo sobre os estatutos da igualdade racial, tanto de âmbito federal quanto de âmbito estadual, para o concurso da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, sem mais delongas, como de praxe, a gente sempre bate um papo bem breve nas nossas aulas. A gente, a partir desse momento, vai estudar a Lei Federal 12.288 e a Lei Estadual 13.694 de 2011. Ambas as legislações estabelecem estatutos de igualdade racial. A Lei Federal, obviamente, no âmbito federal, e a Lei Estadual aqui para o estado do Rio Grande do Sul, ok? Ambas as legislações são muito parecidas uma com a outra. Então, a gente não vai estudar uma e depois a outra. Não faria sentido, ok? Com essa aula, vocês estarão preparados para qualquer questão que cobre qualquer um dos estatutos, ok? A banca não costuma perguntar, o que está escrito no Estatuto Federal, o que está escrito no Estatuto Estadual. Não, eles não fazem isso, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai estudar tudo junto aqui, e se eventualmente tiver lá no enunciado escrito lei estadual, estatuto estadual, não tem problema, vocês levam conhecimento dessa aula. Se tiver escrito lei federal, também a mesma coisa, tá? Eu vou fazer um destaque para vocês aqui nos trechos que são específicos da legislação estadual, mas assim, a título de informação, tá? E é tranquilo, pessoal. No mais, assim, o que vocês precisam entender num primeiro momento, para que a gente consiga ter uma boa compreensão a respeito do que a gente vai estudar a partir de agora. Vocês têm que partir de uma semântica, pessoal, da igualdade racial, que o Estado brasileiro, o Estado lato sensu, os entes federativos como um todo, passaram, a partir de determinado momento, a criar alguns mecanismos para a inclusão da população negra. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque, assim, qual é a nossa realidade enquanto país? Tivemos um episódio de mais de 350 anos de escravidão. A partir do momento que a população escravizada foi liberta, vários outros mecanismos foram criados justamente para apartar essa população negra dos espaços de poder, ok? Então, assim, o Estado brasileiro criminalizou vários elementos ligados à cultura negra, inclusive o samba, que talvez seja o principal gênero musical brasileiro. Assim, o Brasil é reconhecido internacionalmente, principalmente no que diz respeito ao quesito musical, pelo samba. É um dos principais ritmos que a gente tem aqui no Brasil, que é genuinamente brasileiro. E durante muito tempo, pessoal, as rodas de samba eram criminalizadas. Então, se tivesse um grupo de pessoas negras, fazendo, uma roda de samba ali, fazendo um pagode, uma rodinha de samba, a polícia ia chegar sentando cacete em todo mundo, levando as pessoas presas. É um mecanismo, pessoal, uma forma de se subjugar um povo, a partir do momento que elementos ligados diretamente àquela cultura começam a ser criminalizados. Com a capoeira, a mesma coisa, tá? Então, em virtude da escravização, em virtude da criminalização da cultura negra, em virtude de vários episódios que ocorreram ao longo da história, e principalmente pelo fato de ainda hoje, no século XXI, a gente ter a população negra ocupando, em comparação com a população branca, muito pouco os espaços de poder, grandes cargos na administração pública. A gente tem um número reduzido de grandes empresários negros aqui no Brasil, né? E é de se pensar que não faz sentido, né, pessoal, a gente ter a metade da população brasileira negra e essa população ser tão subrepresentada nos espaços de poder, né? Enfim, começou a criar esses mecanismos justamente para que surgisse um pouco de igualdade no Brasil, né? Para que a gente não tivesse essa diferença tão grande entre brancos e negros, tá? Vocês partindo, pessoal, dessa lógica de promoção da igualdade, vocês levando em consideração todo esse contexto histórico, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai destacar um ou outro ponto que merece uma atenção um pouco maior, justamente para que a gente não erre questão na hora da prova, tá? Então, a gente tem alguns conceitos, a gente tem alguns mecanismos, a gente tem algumas coisas que fogem um pouco dessa lógica, mas uma vez que vocês entendam essa matriz de pensamento, essa semântica da necessidade da inclusão da população negra nos espaços de poder, em universidades, no mercado de trabalho,
a promoção da saúde da população negra e vários outros quesitos, pessoal, vocês não vão ter muita dificuldade ao longo dessa aula, tá? Sem mais delongas, para aquilo que realmente nos interessa, pessoal, sobre as disposições preliminares aqui, quais são as finalidades do Estatuto da Igualdade Social. Então, aliás, desculpem, do Estatuto da Igualdade Racial, tá, pessoal? Então, esse estatuto, ambos os estatutos, a bem da verdade, eles têm a finalidade de garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Pessoal, isso daqui, ó, é o tipo de coisa que eu não costumo ler na maioria das legislações que eu trabalho, tá? Mas eu acho muito importante que vocês partam dessa lógica. Por quê? Porque tem muita coisa que, quando a gente lê, vai soar meio óbvio, ok? E assim, até para não ser tão repetitivo, pessoal, é para vocês não passarem tanto trabalho, tá? Porque é muito mais fácil a gente entender a lógica e a gente prestar atenção nos detalhezinhos, assim, que talvez não sejam tão óbvios, do que a gente tentar decorar uma legislação inteira, que ela é bem repetitiva, tá? A gente muda o objeto, mas a lógica permanece a mesma, ok? Sobre esses conceitos, pessoal, com o perdão da redundância, eles são fundamentais não só para fins de definição legal, mas também para a prova que vocês vão fazer, ó, a gente tem alguns pontos de atenção. Ó. A gente tem o conceito de discriminação e de desigualdade. Isso daqui cai muito em prova. Isso daqui está toda hora caindo em prova, tá? O que é a discriminação racial ou étnico-racial? Vamos ficar só com discriminação, tá? Só com esse termo aqui, ó, discriminação. Estamos falando de questões raciais, então, obviamente, né, é discriminação racial. E também temos a desigualdade, tá? Então, aqui, ó, discriminação, pessoal, é toda a distinção. Qualquer alternativa de prova que cobrar o conceito de discriminação, inevitavelmente, invariavelmente, vai trazer esse termo de distinção, tá? Então é isso, pessoal. Lembre-se, a discriminação é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. A gente não tem só a distinção, né? A gente tem também a exclusão, restrição ou preferência, ok? Baseado, obviamente, em cor, raça, descendência ou origem nacional, enfim. Tranquilo, mas fiquem com esse termo aqui, ó, distinção, tá? Discriminação, distinção, ambos começam com um dis, tá? É isso, pessoal. É isso que vocês têm que levar. Vocês não, para a hora da prova, vocês não podem confundir discriminação com desigualdade, tá? A desigualdade é a situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades. Pessoal, olha só, isso daqui é uma aula para concurso público. Isso daqui não é uma aula de filosofia, tá? Isso daqui não é uma aula de ciências sociais, ok? Isso daqui é uma aula específica para concursos públicos. Obviamente, se vocês quiserem adentrar nesses tópicos, e eu, sinceramente, pessoal, acho que é uma questão muito sensível, né? Porque, enfim, eu sou uma pessoa branca falando aqui para vocês, né, pessoal? Eu estou falando sobre questões raciais, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? Mas, feito esse devido parênteses, aqui eu não estou aprofundando, tá? Até não sou formado em ciências sociais, tá? Mas só para vocês entenderem que, assim, ó, obviamente, se alguma pessoa estudiosa mesmo da questão étnica vir conversar com vocês ou vocês assistirem uma aula, essas explicações elas vão estar num nível muito mais aprofundado, tá? Mas aqui a gente não está querendo se tornar especialista em questão racial, a gente está tentando acertar questões numa prova que vai ocorrer dentro de poucos dias, tá? Então, é isso, já fiz as devidas licenças, vou tentar ser um pouco mais objetivo no decorrer da nossa aula, tá? Então, lembre-se, desigualdade é a situação injustificada de diferenciação, ok? Mas sempre vai ter esse termo aqui no início, ó, situação injustificada. Então, mais do que isso, pessoal, se vocês lembrarem o conceito de discriminação racial, o restante aqui, ó, essa diferença que eles vão fazer entre discriminação e desigualdade, que costuma ser o ponto mais sensível, isso daqui vocês não vão errar, tá? A gente tem também o conceito de desigualdade de gênero e raça, que é a assimetria que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Pessoal, aqui, ó, mulher negra, desigualdade de gênero e raça. Se a população negra já vive em meio à desigualdade, a mulher negra mais ainda, tá? A mulher negra é um segmento ainda mais sensível, ok, da população. Então, o Estatuto da Igualdade Racial teve esse cuidado de trazer esse parêntese também e dar uma atenção especial à mulher negra, ok? Mas o conceito vai estar escrito gênero e raça. Gênero, pessoal, gênero. Gênero, mulher, né?
Porque sabemos que, no que diz respeito ao gênero, o homem não é oprimido, né? A sociedade não oprime o homem, a sociedade não afasta o homem dos espaços de poder. Historicamente, isso não aconteceu, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de lógica na hora da nossa prova. Pessoal, sobre o conceito de população negra, o que vocês têm que levar para a hora da prova? Conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, tá? Então, assim, o que é o negro no Brasil, segundo o critério do IBGE? É a pessoa preta ou a pessoa parda, ok? População negra é aquele que se autodeclara, ou seja, não é um terceiro que vai me dizer o que eu sou. Sou eu mesmo, eu vou me autodeterminar, eu vou me autodeclarar. E uma vez que essa pessoa se autodeclare preta ou parda, ela vai ser considerada negra. Isso para fins do estatuto, não estamos falando de cota em concurso público, pessoal. Se algum de vocês se inscreveu como cotista racial, vocês vão passar por uma banca de avaliação fenotípica, tá? Mas aqui estamos nos referindo tão somente às regras do estatuto, ok? Existe uma outra lei que trata sobre a questão do ingresso da reserva de vagas em concursos públicos, tá? Não é o objeto da nossa aula nesse momento. Pessoal, sobre políticas públicas e ações afirmativas. São dois conceitos muito parecidos, porém, a parte boa é que as bancas não costumam fazer essa diferenciação, eles não costumam explorar questões exigindo que a gente saiba a diferença de uma coisa para outra, tá? Mas assim, ó, de uma forma bem resumida, as políticas públicas são ações, iniciativas e programas adotadas pelo Estado, e as ações afirmativas são programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais. Então aqui, pessoal, a gente tem essa natureza especial e são programas, ações que não são adotadas apenas pelo Estado, mas também pela iniciativa privada, tá? Então, ações afirmativas têm essa natureza um pouco mais profunda e mais específica, tá? Mas, como eu falei para vocês, não é a coisa mais comum as bancas explorarem, pelo menos até agora. Se a Fundatec quiser inovar e trazer um questionamento dessa forma, já está aí, vocês já sabem do que se trata, tá? Vamos resolver uma questãozinha aqui, pessoal, vamos lá. Parênteses, todas essas questões, todos esses exercícios que nós vamos resolver ao longo dessa aula são da Banca Fundatec e já foram cobrados em concursos públicos, ok? Vamos lá, pessoal. A Lei 12.288, de 2010, instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Considerando que dispõe tal estatuto, é possível dizer que a discriminação racial ou étnico-racial é barração. Então, o que a questão quer? Ela quer a definição de discriminação racial ou étnico-racial. Discriminação, pessoal, é toda distinção. A gente viu agora há pouco. Discriminação. Distinção, ok? Vai ter esse termo na alternativa, vai ter, ok? Vocês não podem confundir com desigualdade, que é a situação injustificada de diferenciação, ok? Não confundam uma coisa com a outra. Se vocês não conseguirem decorar essa diferença, vocês vão errar a questão em prova, tá? Então, a discriminação é toda situação injustificada de diferenciação? Não, pessoal, aqui é desigualdade, né? Desigualdade, ok? Tá feio a minha escrita, mas vocês entenderam o que eu escrevi, vocês estão anotando aí no material de vocês, tá? Tá errado por conta disso. A assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Pessoal, aqui a gente está falando daquela desigualdade de gênero e raça, né? Então aqui envolve gênero também, né? Gênero e raça, ok? Desigualdade de gênero e raça. C. Ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Pessoal, não é, tá? Na verdade, essa definição aqui está muito mais voltada às políticas públicas, né? Que a gente viu agora há pouco. Ó, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições e direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Tudo isso, pessoal, ó, vocês têm que decorar esse termo aqui, ó, principalmente distinção, tá? Exclusão, restrição ou preferência, ok? Então é isso, é um conceito longo, é um conceito comprido, a gente viu, eu até fiz um resumo ali para vocês, porque, enfim, o restante é tudo meio óbvio, não vai ser o ponto de exploração,
Mas é isso, pessoal. Aqui, ó, só voltando, já que eu estou trazendo todas as definições, né? Aqui é política pública, né? Política pública. E os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidade. Pessoal, aqui são ações afirmativas, tá? Aqui é o conceito de ações afirmativas. Sendo bem sincero, pessoal, pediu a definição de discriminação. Vocês não tiveram nenhum problema com a C, né, que trouxe a definição de política pública, ações, iniciativas e programas. Isso é discriminação? Não, né? Programas e medidas. Faria sentido, pessoal, a discriminação ser programas e medidas especiais? Também não, né? Então, assim, ó, a C, deixa eu eliminar aqui, pessoal, peraí que eu já me atrapalhei todo. A C e a E, assim, vocês tiveram zero dificuldade, vocês já eliminaram de cara. Daí o seguinte, pessoal, aqui na definição de desigualdade de gênero e raça, vocês até tiveram uma certa dúvida, mas quando vocês chegaram nesse trecho que fala a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos, vocês lembraram que também não se tratava do conceito de discriminação, né? Vocês também eliminaram. Então, a dúvida, a bem da verdade, ficou entre a A e a D, que foi exatamente aquilo que eu falei para vocês. O resto é meio óbvio, ok? Agora, discriminação e desigualdade, vocês têm que prestar atenção nesses detalhezinhos que a gente grifou, porque senão vocês vão errar a questão na hora da prova, tá bom? Pessoal, feito parênteses, vamos seguir o nosso baile aqui, vamos partir, depois vocês podem ler as definições, tá? A gente tem algumas diretrizes político-jurídicas também na legislação, tá? E assim, pessoal, aqui é decoreba mesmo, tá? Porque o que acontece? Quando cai questão de prova perguntando sobre essas diretrizes político-jurídicas, a banca quer que vocês lembrem-se de cada uma delas, porque não há uma definição do que significa cada uma, tá? Há aquele bom e velho copia e cola. Vai ter um rol ali de situações que vocês vão ter que fazer essa associação e nada mais, tá? Então, quais são essas diretrizes político-jurídicas? A inclusão de vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Pessoal, olha só. Étnico-racial, étnico. Aqui, ó, fortalecimento da identidade nacional brasileira. Aqui não há nenhuma menção à raça, cor. Então, assim, ó, talvez vocês tenham uma certa dúvida, tá? Nessa última diretriz aqui. Mas aqui tem que decorar, também não tem para onde fugir, tá bom? Tranquilo, pessoal. Isso daqui não é tão recorrente assim em prova, mas é um ponto que merece a atenção de vocês. Vamos fazer uma questão, inclusive, isso daqui foi objeto de questão de exercício no último, aliás, não exercício, questão, né? Porque estamos falando de prova propriamente dita, no último concurso da Polícia Penal lá em 2022, na época que ainda se chamava SUSEP, tá? Então vamos lá. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal 12.288 de 2010, adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade social. Pessoal, ó, racial ou étnico, tá? Não é social, racial, étnico, ok? Porque, assim, se fosse a inclusão das vítimas de desigualdade social, a gente tem muito branco que também, né, pobre, né? Também sofre de desigualdade social, né? Porém, o estatuto propriamente dito diz respeito à população negra, tá? Então, não é social, tá errado. Já vamos excluir aqui, né? Já cortamos a assertiva 1, a gente já exclui a alternativa A, a gente já exclui a alternativa C e também incluímos a alternativa E. Então, a bem da verdade, queremos saber se a segunda assertiva está correta, porque a 3 não tem como não ser, né? Vamos lá. Valorização da igualdade étnica. Tá certo, né, pessoal? Valorização da igualdade étnica, a gente acabou de ver. E fortalecimento da identidade nacional brasileira também tá correto, pessoal. Então, assim, ó, dificilmente vai ter algo muito elaborado, ok? Basta que vocês prestem atenção nesses detalhezinhos, pessoal. Então, assim, ó, é desigualdade étnica, é desigualdade racial, enfim, é tudo relacionado à raça, tá? E temos também essa menção à identidade nacional brasileira, ok? Aqui é decoreba, pessoal, não tem para onde ir, tá?
vamos seguir o baile, pessoal. O nosso gabarito aqui, então, a letra D, né? Eu até nem marquei para vocês, mas a gente viu que as duas estavam corretas, então obviamente que é a D, tá? No mais, pessoal, a partir deste momento a gente vai começar a ver algumas regras específicas, tá? Sobre a promoção da participação da população negra em vários espaços, sobre programas que devem ser adotados pelo poder público e também, em alguns casos, pela iniciativa privada, tá? Então, assim, ó, aqui é leitura mesmo, tá? E toda vez que surgir algo que fuja um pouco da lógica, a gente vai fazer um parênteses e eu vou destacar para vocês para que vocês tomem um cuidado um pouco maior, tá? Então, sobre a promoção da participação da população negra. Então, vai ser promovido, essa participação da população negra vai ser promovida prioritariamente por meio de. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Inclusão em políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, adotação de medidas, programas e políticas de ações afirmativas, modificação das estruturas institucionais, promoção de ajustes normativos, eliminação dos obstáculos históricos, sociais e institucionais, estímulo e apoio a iniciativas da sociedade civil e implementação de programas de ações afirmativas abrangentes, ou seja, envolvam educação, saúde, trabalho, moradia, etc, etc. Não costuma vir em prova isso daqui, pessoal. Quando vem coisas óbvias, tá? Assim, ó. Porque, inclusive, pessoal, isso daqui é um rol exemplificativo, tá? Então, isso daqui não é um rol taxativo. Outros programas, outros meios, outros métodos de inclusão da população negra não são proibidos. Aqui a gente tem um rol exemplificativo, tá? Mas é possível que haja outras formas de promover essa inclusão racial, tá? Então, assim, ó, a banca, quando explora esse trecho, a alternativa errada ou as alternativas erradas vão ter alguns termos bem gritantes, tá? Isso daqui não é um ponto de preocupação muito grande para vocês nessa altura do campeonato, tá bom? Ó, aqui é exemplificativo, ok? Não é um rol taxativo, tá? Então, existem outras possibilidades. No mais, pessoal, a norma, a lei estadual também fala sobre o reconhecimento e valorização da composição pluriétnica e o resgate, a preservação e a manutenção da memória histórica. Pessoal, nada que se tivesse como alternativa numa questão de prova vocês iriam anular, tá? A gente não vai decorar isso daqui. Aqui é só para a gente entender a lógica. Outro ponto interessante, pessoal, é que assim, ó, a lei estadual, ela bate muito na tecla da promoção da igualdade e da valorização das religiões de matriz africana, tá? Porque proporcionalmente o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de adeptos de religiões de matriz africana, tá? Então, a legislação estadual tem todo esse cuidado, isso é só um parênteses para vocês entenderem, tá? No mais, pessoal, vamos lá. Programas de ações afirmativa vão ter uma finalidade reparadora. O que isso significa? Que tanto no setor público quanto no setor privado, esses programas devem reparar distorções e desigualdades sociais de forma a promover a inclusão de grupos historicamente discriminados e a igualdade de oportunidades. Pessoal, olha só, a legislação acabou escolhendo aqui esse termo desigualdades sociais, tá? Mas entendam que estamos nos referindo à população negra, tá? Então, nesse ponto específico, a depender da forma como a questão tiver elaborada, o aparecimento dessas desigualdades sociais aqui não estarão erradas, tá? Vocês têm que ter esse jogo de cintura. Eu sei que é um pouco difícil, tá? Mas a gente tem que saber exatamente o que a banca está nos questionando, ok? Eu até trouxe esse trecho aqui e fiz esse destaque justamente para falar para vocês, né? Porque tudo relacionado à população negra, mas sim, de fato, a questão étnica no Brasil se desdobra em desigualdades sociais, né? Uma vez que a população negra compõe a maior parte da população pobre, né? As últimas camadas assim de acesso a recursos econômicos e outros capitais sociais e econômicos, lá está a população negra muito bem representada, tá? Então, vocês têm que ter esse jogo de cintura na hora de fazer essa leitura da legislação. No mais, pessoal, as políticas públicas e ações implementadas, esse trecho aqui, ó, foi oriundo da legislação estadual. Essas políticas públicas, programas, ações, devem visar medidas reparatórias e compensatórias. Esse trecho aqui é trazido pela lei estadual e também a adoção de medidas inclusivas. Pessoal, isso daqui é leitura, tá? A gente está passando por cima. Isso daqui é bem breve, eu não vou perder meu tempo, não posso negligenciar, mas ao mesmo tempo também não vou ficar muito tempo batendo nessa tecla, porque é básico mesmo, tá? Quando vier alguma questão tratando sobre esses trechos especificamente, o erro vai estar bem gritante, tá? A gente vai tratar sobre outro assunto, a gente vai trazer alguma palavrinha bem besta no meio, assim, que vai saltar os olhos, ou então a gente vai tentar associar
essa promoção da igualdade a outros segmentos que não a população negra, tá? Então, vocês têm que ter esse cuidado e levar isso em consideração. Por fim, pessoal, a gente tem o estabelecimento desse Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, ok? Que ele é criado justamente para alcançar esses objetivos que são estabelecidos pelo Estatuto da Igualdade Racial, isso em âmbito nacional, né, pessoal, em âmbito federal. Uma vez que a gente está falando de um sistema nacional, obviamente, não há uma menção a ele na legislação estadual. Pessoal, agora a gente vai falar sobre direitos em espécie, né? Então, a população negra tem direito à saúde, à educação, à cultura, né? Só passando bem rápido por cima aqui, ao esporte, ao lazer, à liberdade religiosa, enfim, à terra e à moradia, tá? Ao trabalho também. Os meios de comunicação também precisam fazer algumas adaptações, enfim, a gente vai falar sobre cada um desses direitos, pessoal, de uma forma um pouco mais específica, tá? Começando, então, aqui por cima, pela saúde, ok? E eu só vou chamar a atenção de vocês para aqueles tópicos que fogem um pouco da lógica, tá bom? Então é isso, pessoal. Sem tornar essa aula muito cansativa, porque é tranquilo, pessoal. Esse conteúdo aqui não é muito difícil, tá bom? Vamos lá, pessoal. Sobre o direito à saúde, então, a saúde vai ser garantida por meio de políticas universais, sociais e econômicas, que devem ser destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. Até aqui nada de novo para a gente, tá? Tudo bem óbvio. Existe uma política nacional de saúde integral da população negra, que vocês vão dar uma lida, que também possui essa natureza, né, de conjunto de ações que são voltadas para a população negra, ok? Que serão organizadas de acordo com as diretrizes do SUS, enfim. A gente vai ter ali a redução das desigualdades, a melhoria dos sistemas de informações do SUS, a inclusão do tema racial nos processos de formação, de profissões médicas e da área da saúde, enfim, pessoal, isso daqui é leitura, tá? A gente não tem muito o que ficar perdendo tempo com essa leitura aqui desses tópicos relativos à saúde, eu só trouxe para vocês aqui porque também não podemos ignorar, tá? No mais, pessoal, ó, esse ponto aqui, ó, é um ponto que merece uma atençãozinha bem breve, tá? Nada também para nos debruçarmos e ficarmos muito tempo debatendo esse trecho. Ó. Então, moradores remanescentes de quilombo são beneficiários de incentivos específicos para garantia do direito à saúde, incluindo melhorias ambientais, saneamento básico e segurança alimentar. Pessoal, só sobre o direito à saúde ainda, existem algumas doenças que possuem uma incidência bem maior na população negra, tá? Então, assim, dificilmente vocês vão ver uma pessoa negra com câncer de pele. Em contrapartida, existem outras doenças que possuem uma incidência um pouco maior, tá? E daí, partimos para uma questão da área da saúde que não é objeto da nossa aula, tá? Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, sim, nessas políticas de promoção da saúde da população negra, tá? Mas aqui, ó, pessoal, é tudo óbvio. Se tiver alguma questão relativa à saúde, a esse tópico direito à saúde na prova de vocês, o que é pouco provável, as alternativas incorretas vão estar bem gritantes, tá? Então, vocês provavelmente não vão ter muita dificuldade aqui nesse trecho, tá? Desde que, obviamente, vocês façam essa leitura que a gente está conversando agora há pouco, tá? Pessoal, sobre a educação, ó, aqui a gente começa a bater em alguns pontos que merecem uma atenção um pouquinho maior, tá? O que está escrito aqui, pessoal? Olha só, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, tanto público quanto privado, tá? Então, ó, ensino básico, fundamental e médio, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. Tem que ensinar história geral da África e história da população negra no Brasil, ok? Tem que fazer, é obrigatório, pessoal. Destaquem aqui, ó, obrigatório, tá? Ok? Obrigatório. Vocês têm que prestar atenção nesses detalhes que eu estou falando para vocês, tá? É obrigatório. Tem que estudar a história geral da África, tem que estudar a história da população negra do Brasil, ponto final. Todo ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. Escolas públicas, escolas privadas também, ok? Ah, mas é uma escola judaica, tem que estudar. Ah, mas é uma escola cristã, não sei do que, lá, não interessa, tem que estudar, ponto final, é obrigatório, tá? Determinado numa lei federal, ponto final, ok? Ponto final. Sobre pesquisa e pós-graduação, os órgãos de fomento à pesquisa poderão criar incentivos para fomentar estudos voltados para relações étnicas, quilombolas e da população negra. O que isso significa? O CAPES, por exemplo, o CNPq, não vou saber de cabeça agora o nome de todos
esses órgãos públicos de fomento à pesquisa, mas eles podem sim criar alguns incentivos para justamente fazer com que as pessoas se debrucem sobre questões relacionadas à população negra, a história da população negra, enfim, tudo que diz respeito às pessoas negras, ok? E sobre incentivos, pessoal, mais uma vez, né, o Estatuto incentiva instituições de ensino superior, tanto privadas quanto públicas, a apoiar a pesquisa sobre a população negra, incorporar temas relacionados à população negra, desenvolver programas de extensão para jovens negros e também estabelecer cooperação técnica com escolas de educação básica para a formação de docentes que tenham esse conhecimento relativo à população negra. O que é fundamental que vocês levem para a hora da prova? Obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, tanto nas escolas básicas públicas quanto nas privadas. Isso daqui vocês têm que levar para a hora da prova, tá bom? Então façam um asterisco aí do lado. Sobre cultura, pessoal, o que a gente pode falar? Ó, o poder público tem que garantir o reconhecimento de sociedades negras, clubes, outras formas de manifestação coletiva da população negra com trajetória histórica. Pessoal, nada de novo. Aqui é simples leitura sobre quilombos e tradições. É assegurado aos remanescentes de quilombo o direito à preservação dos seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos. Pessoal, nada de novo, tá? Quando eu falo dessa forma, eu não estou desconsiderando as regras, eu estou só sendo objetivo, tá? Isso não é diminuir a importância do que estamos estudando, tá, pessoal? Assim, ó, se eu fizer blá, 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 não é porque eu estou desconsiderando o conteúdo, mas é objetividade, tá? É aquilo que vocês já sabem, o que é óbvio. No mais, pessoal, o que a gente tem que levar em consideração aqui sobre manifestações culturais? Ó? A nossa atenção aqui é esse trecho. Por quê? Ó? Porque o Estatuto, ele traz alguns nomes, ele traz alguns elementos que merecem uma atenção maior. Ó. Ele se refere especificamente ao samba e à capoeira, tá bom? E depois a gente vai ver mais algumas coisinhas sobre a capoeira, tá? Mas neste primeiro momento, o que a gente tem que saber? Que o Estatuto garante o incentivo à celebração de personalidades e datas relacionadas ao samba e outras manifestações culturais de matriz africana. Então a gente tem uma menção direta ao samba, ok? E também o poder público vai garantir o registro e a proteção da capoeira como bem, deixa eu pegar a caneta correta, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira. Então a capoeira está relacionada à formação da identidade cultural brasileira, que a gente viu lá em cima, isso nas diretrizes político-jurídicas, né, pessoal? A gente viu isso anteriormente, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes. E lembre-se, acima de tudo, ó, capoeira e samba, tá? Há essa menção específica no Estatuto Federal. O que o Estatuto do Estado do Rio Grande do Sul menciona? O Estado, né? E aqui, quando falamos de Estado, estamos nos referindo ao Rio Grande do Sul, então é um Estado estrito sensu, não é o Estado de uma forma ampla, mas sim a unidade federativa Estado do Rio Grande do Sul, deverá promover políticas que valorizem a cultura hip-hop, temos menção ao hip-hop, que é a cultura, né? Cultura hip-hop, em suas manifestações de canto do rap, ou seja, o rap é o canto, de instrumentação dos DJs, dança do break, então o break é a dança, break dance, né? E da pintura do grafite, ok? Então, o Estatuto Federal menciona o samba e a capoeira. Por sua vez, o Estatuto Estadual faz uma menção ao hip hop e seus desdobramentos, o rap, a música, o DJ, instrumentação, o breakdance e o grafite, ok? Então é isso, pessoal. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse destaque, a cultura hip hop, tá bom? Então, samba, capoeira e hip hop. Vocês não vão esquecer isso na hora da prova, isso daqui é muito importante, pessoal. Tem algumas coisas que não são tão importantes assim, tem outras que merecem uma atenção maior, ok? No mais, pessoal, esporte e lazer, a gente vai... Aliás, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar sobre esporte e lazer também, vou fazer aquela questãozinha que tem mais uma questão aqui embaixo, né? Que eu não sei se vocês chegaram a ver, que se deu para perceber nos slides aqui. Mas assim, ó, vamos dar uma lida aqui só para a gente finalizar esse bloco semântico, depois a gente retoma, tá? Então, sobre a capoeira, mais uma vez, ela é reconhecida como desporto de criação nacional. Então, a atividade de capoeirista é reconhecida em todas as modalidades, como esporte, luta, dança ou música, com livre exercício em todo o território nacional. Pessoal, houve um momento na história relativamente recente do Brasil em que a capoeira foi criminalizada, ok? Então, o Estatuto
Quando foi criado, já não havia mais essa criminalização da capoeira, mas achou-se necessário reforçar esse livre exercício da sua prática em todo o território nacional. E lembre-se, o que é a capoeira? É um desporto de criação nacional. E o ensino da capoeira é facultado em instituições públicas e privadas por capoeiristas e mestres tradicionais. Pessoal, ó, aqui está o pulo do gato, ó, facultado, tá? O que a gente viu anteriormente? Que a história da África, a história geral da África e a história da população negra no Brasil, o ensino dessas disciplinas é obrigatório, tanto em escolas básicas públicas quanto privadas. Agora, no que diz respeito ao ensino da capoeira, é possível, é facultado, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. O que vocês vão levar em consideração, pessoal? Não é obrigatório. Que, ó, história geral da África e população negra é obrigatório, ok? Obrigatório. Enquanto a capoeira, o ensino da capoeira é facultado, ok? Isso daqui é pega-ratão de prova, pessoal. Vocês não podem confundir uma coisa com a outra. História geral da África, história da população negra, obviamente no Brasil, né? No Brasil, obrigatório. Capoeira, facultado. Não é obrigatório, ok? Então é isso, pessoal. Vamos resolver uma questãozinha. Vamos lá. Deixa eu subir mais um pouco. Temos só 4 alternativas aqui, mas vamos lá. Mas é da Fundatec, tá? Vamos lá. Com base na Lei Federal 12.288, Estatuto Nacional da Igualdade Racial, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeira e F se falsa. Vamos lá. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra tem a produção de conhecimento científico, tecnologia em saúde da população negra como diretriz. Pessoal, assim, a gente não precisou aprofundar muito nisso, né? Mas faz sentido, pessoal? A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra ter como diretriz a produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra? Vocês acham que isso faz sentido, pessoal? Faz sentido, né? Então a gente marca como V, tá? A gente não decorou. A gente está levando em consideração a lógica, a semântica da lei que a gente está estudando, tá? Porque a gente não vai decorar tudo. Vamos lá. A outra assertiva. O apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra deve ser vedado pelos governos. Faz sentido isso daqui, pessoal? Sinceramente, não faz o menor sentido, tá? E isso daqui é questão de prova da Banca Fundatec, tá? Então, assim, vocês têm que prestar atenção nesses termos, né? Porque o apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra deve ser vedado. Então, tem que ser proibido. Não pode fazer nada favorável à população negra. Não faz sentido. Isso daqui é falso, tá? Então, assim, ó, marcamos V na primeira assertiva. A gente já eliminou a B e a D. Marcamos a segunda falsa, também não mudou em nada a nossa vida, tá? Vamos ver a última aqui, pessoal. O Poder Executivo Federal incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas a incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Pessoal, faz sentido isso para vocês? Faz sentido, né, pessoal? Então, aqui é verdadeiro, tá? Assim, ó, com base na semântica, pessoal, de estudo, a gente consegue acertar questões, tá? A gente não vai decorar tudo, mas a gente tem essa lógica, a gente vai dar uma atenção maior para coisas que fogem um pouco dessa lógica que a gente está empreendendo, tá, pessoal? Então, assim, ó, não é nenhum bicho de 7 cabeças, ok? O nosso bloco já está com quase 40 minutos, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pausar essa aula aqui e retomamos no próximo bloco, ok? Até breve.